Hoje, ao longo desta aula vou apresentar-vos uma metáfora que é a metáfora da alquimia. É uma das coisas que vamos falar hoje como metáfora para o processo de individuação. Não se preocupem que eu já vos explico tudo o que é que se quer dizer. Mas mais ou menos em 2017, assim, passado para aí 9 meses depois de ter lançado o meu livro, lancei o meu livro em 2016, passado para aí 9 meses, entrei assim numa fase super difícil da minha vida, que eu atualmente chamo a minha crise de fé. E foi uma fase super difícil da minha vida, porquê? Porque estava tudo bem, mas eu não estava bem. Alguém conhece este cenário? Está tudo bem, mas eu não estou bem? Alguém conhece? Sim? Pronto. Aconteceu-me assim um fenómeno fantástico, que é, cheguei a um ponto da minha vida que tinha conseguido tudo o que eu queria. Tinha tipo, ok, os objetivos já estão... Sim, havia assim umas coisitas todas que eu ainda queria, mas nada de especial. Ou seja, os grandes objetivos que eu tinha para a minha vida estavam conquistados. E de repente, cheguei lá e nada. Ou seja, a sensação com que eu fiquei foi o prémio que me disseram que eu ia receber depois de me portar bem e fazer o que me mandavam e conquistar todos os meus sonhos não apareceu. A sensação de bem-estar, plena, felicidade, não estou a ver em lá nenhum. Onde é que isso anda, não é? Então de repente entrei assim numa crise de fé, comecei a colocar tudo em causa, os meus colegas irritavam-me imenso, aquelas frases, já vos aconteceu tipo, verem as frases motivacionais e pensarem, oh Jesus, não acredito mais, tipo, já não aguento. Pronto, então andei assim, e depois pensei, isto é uma fase, mas cada vez era pior, ou seja, cada vez me sentia pior, um grande sofrimento psicológico, e quando eu conto esta história as pessoas ficam um bocado estranho, tipo, mas como, tipo, parece que estás sempre tão bem, e a verdade é que aconteceu, e aconteceu durante muito tempo, ao ponto de eu achar que já não havia mais nada de bom à minha frente, ao ponto de eu achar que a única coisa que era garantida a partir dali era sofrimento, então foi mesmo super difícil. E assim estive durante 2 anos e meio. Ai, tenho aqui os e-mails ligados, vou já desligar. Assim foi durante 2 anos e meio, e pronto, eu continuei o meu estudo, ia estudar imenso como eu sempre fiz, e houve um momento que eu estava a ler um livro do Joseph Campbell chamado Pathways to Bliss, aliás foi um dos livros que eu vos recomendei na primeira bibliografia que eu vos mandei por e-mail. Eu estava a ler o livro do Campbell, e o Campbell foi um mitólogo, portanto era um estudioso fantástico mesmo, que vamos falar dele em algumas das nossas aulas, e eu estava a ler os livros dele, e de repente estava a ler o livro e ele diz qualquer coisa como os meus alunos costumam me perguntar o que é que eles devem fazer para estarem bem, e o que eu lhes digo sempre é follow your bliss, que basicamente é segue a tua alegria, segue a tua entusiasmo, segue aquilo que é a tua estrelinha. E eu li aquilo e pensei, oh Campbell, please, tipo, não podias ter dito uma frase melhor, diz-me lá qualquer coisa melhor, tipo, follow your bliss, tipo, que clichê. Pronto, mas decidi dar-lhe uma oportunidade, porque nós devemos dar oportunidades aos nossos mestres, ainda por mais se o homem é um gênio, alguma coisa, ele deveria estar a acertar, não é? Eu não devia estar a ver. Então lá insisti, ok, se ele diz que é follow your bliss, então deixa-me cá pensar onde é que está a minha bliss, a minha alegria, onde é que está o meu entusiasmo. E sinceramente naquela fase, lembro perfeitamente, estava sentada na cama a ler e pensei, pá, não há nada que me traga alegria neste momento. Mas lá pensei e pensei no Big, que é o meu cão, que é uma das minhas fontes de alegria maior. Quem é que tem quem já agora? Animais de estimação. Boa, ok. Sim, então nós sabemos do que é que estamos a falar. Então pronto, o Big é uma das minhas fontes de alegria e depois lembrei-me de outra fonte de alegria, que era aquele livro que eu estava a ler. Eu tipo, estas coisas que eu estudo são bliss para mim, são uma grande fonte de alegria. E naquele momento em que eu percebi, tipo, é aqui que está a minha bliss, é aqui que está a luz ao fundo do túnel, é aqui que, de repente, quando eu vi esta estrelinha, eu vi um caminho. Quando eu vi um caminho, parece que houve qualquer coisa que me sugou de um túnel e eu comecei a achar que poderia haver mais do que sofrimento à minha frente. E então foi um momento super importante da minha vida e por isso é que nós estamos aqui hoje, por causa desse momento em que eu decidi, se isto é onde está a minha bliss, eu tenho que partilhar isto com outras pessoas e decidi criar este curso. E desde então já estamos na 3ª edição e é por isso que estamos aqui, por causa desse momento em que o Joseph Campbell disse aquela frase e eu decidi ouvir aquilo ouvir com olhos de ver e chegar à conclusão do que é que então trazia alegria. E porquê é que eu vos estou a contar isto tudo? Porque foi por causa destas ferramentas todas, foi por causa
de ter encontrado tantas explicações para as coisas que eu estava a passar, para as coisas que eu estava a sentir, e uma vez que eu me tornei observadora deste meu próprio processo, foi como que eu estava envolvida e identificada com aquele sofrimento, e eu falei sobre isto com alguns de vocês ao telefone, e de repente quando me tornei observadora, estudando estas coisas todas, tornava-me observadora do meu próprio processo, e isso fazia com que o sofrimento psicológico que eu estava a sentir não fosse tão grande. E então, para além do sofrimento em si ter sido um motor para a criação deste curso, a compreensão dos meus fenómenos internos, do mistério que é ser Joana, tem-me ajudado imenso para eu conseguir encontrar o meu caminho e encontrar uma fonte de significado maior. E hoje eu sei que a vida não tem significado nenhum. Eu sei que a vida só tem o significado que nós lhe atribuirmos. E é por isso que eu estou aqui hoje, para ajudar outras pessoas como vocês a encontrarem ainda mais significado para as vossas vidas e conseguirem dessa forma viver de forma mais coerente, com mais verdade, com mais certeza de que vocês estão a fazer o caminho certo para vocês neste momento da vossa vida, e com isso conseguirem tomar decisões certas a cada momento. E para isso encontrarem a coragem de tomar essas mesmas decisões e colocarem-nas em prática. Tá bem? Por isso é que eu estou aqui. E agora eu gostava de vos propor um exercício.